Mas vamos passar para um outro assunto, um assunto também muito importante, que é as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU ao Irã. E eu vou querer que você, Pedro, e você, Gerson, me digam o seguinte: será que a posição do Brasil votando contra essas sanções não isola o nosso país? Como justificar a posição do Brasil, Gerson? Tereza, vou responder a tua pergunta. A principal razão seria proteger o segredo das centrífugas do programa nuclear para enriquecimento de urânio, que seria uma invenção brasileira. O governo do Brasil teme que uma sanção ao Irã possa se voltar contra o nosso próprio programa nuclear. Alguns dizem que o Irã pode ser um grande importador do Brasil. Isto é, enganação, pois em 2009 a exportação brasileira para o Irã foi de 0,59% do total das exportações brasileiras. Portanto, este argumento econômico é fraco e não condiz com a verdade. Tereza, é importante lembrar que o governo iraniano é o mesmo que nega o Holocausto nazista e defende a destruição do Estado de Israel e, para tanto, arma os terroristas. Pois é, Gerson, é fundamental que se lembre sempre isso, que este tirano, esse Ahmadinejad, nega a existência do Holocausto, prega a destruição do Estado de Israel e é o mesmo tirano a quem o nosso presidente Lula chama de companheiro. Ora, para mim, companheiro são pessoas que comungam dos meus ideais, nunca um terrorista como este. O Lula chegou até a dizer, depois dessa sanção imposta pela ONU, que esperava que ele permanecesse tranquilo. A que ponto chegamos? Tereza, infelizmente, nossa diplomacia ultimamente só ficou nas boas intenções, pois trouxe poucos resultados e muitas derrotas. Antes tínhamos posições importantes, como o embaixador Recupero na Secretaria-Geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento. Perdemos essa secretaria e não ganhamos nenhuma posição em troca. O Brasil colocou todas as fichas nas rodadas de Doha e abandonou todas as negociações. Como resultado, ficamos sem nada. Não conseguiu resolver as questões no Mercosul. A integração sul-americana não avança. Lula sonhou ser o grande líder dessa conjugação de países. E agora, na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU aprovou sanções contra o programa nuclear iraniano por 12 votos contra 2, sendo que o Brasil e Turquia foram os únicos países que votaram pela rejeição. O Líbano se absteve da votação. Inteligente. Mahmoud declarou depois da decisão do Conselho de Segurança que aquela aprovação seria jogada no lixo. Isso demonstra o fracasso da política de relações exteriores do governo brasileiro, que tem como comandante o Dr. Marco Aurélio Garcia, ventríloco do presidente Lula, e o ministro Celso Amorim. Ô Gerson, mas você falou nas rodadas de Doha e eu gostaria de acrescentar o seguinte. Primeiro que se chama rodadas de Doha porque Doha é a capital de Catar e foi lá que se iniciou, foi a primeira reunião, foi em Doha, quando se discutiu a questão do livre comércio entre as nações. Ora, depois disso teve outros encontros, Bruxelas, em Paris, depois em Hong Kong. E na última rodada, o Brasil simplesmente
abandonou a discussão junto com a Índia, quando nós sabemos que tanto a Índia quanto o nosso país, o Brasil, são as duas potências numa fase de crescimento. Ora, isso gerou uma frustração enorme a todas as nações que lá estavam e que estavam lutando pelo livre comércio entre os países. Um fracasso para o Brasil. Como você disse muito bem, uma desastrosa política externa. E agora o nosso Celso Amorim. Simplesmente, ele assume a mesma posição do tirano Mahmoud Ahmadinejad. Quando ele diz que as sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU não vão valer de nada, vão apenas irritar as lideranças e as autoridades iranianas. Olha, mais um fracasso e eu acho que nós estamos indo muito mal nesta política externa. Tereza, finalizando e pensando juntos, porque esta fascinação do presidente Lula por Mahmoud, o que esconde de verdade essa situação? O Brasil não pode se colocar como querem o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e o porta-voz Marco Aurélio Garcia, quando dizem que o Brasil não pode se agachar diante dos Estados Unidos. Ninguém deve se agachar diante de ninguém. O que deve existir é o convívio e o respeito mútuo entre povos e nações. Nada de soberba, síndrome de grandeza ou ódio. Vamos dialogar, vamos aprender a fazer concessões, pois somente assim chegaremos à paz fundamental à existência da humanidade. Olha, Gerson, olha, Tereza, foi um desastre total essa tomada de posição brasileira. O país ficou isolado no Conselho de Segurança da ONU e o mais importante, inclusive, é que ele não vai poder manter esse posicionamento o tempo todo, vai ter que recuar. Mas à medida em que a afirmação foi dura demais contra os Estados Unidos nessa questão, o recuo também fica mais difícil. O país ficou mal na história. Bem, parece que o assunto se esgotou, mas tem um outro assunto que eu gostaria que nós abordássemos com mais profundidade, mas como o tempo não dá, que é a questão da divisão dos royalties do petróleo. Pela emenda aprovada lá em Brasília, no Congresso, o Rio de Janeiro, os produtores do petróleo vão perder muito. A emenda também prevê que haverá um ressarcimento feito pela União. Vamos ver o que vai acontecer, se o presidente Lula vai vetar essa emenda. Acho que é aguardar um pouquinho ainda, na próxima semana com mais detalhes voltaremos ao assunto. Mas agora eu quero lembrar a todos vocês que amanhã eu estarei comemorando na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o Dia de Portugal e o Dia de Camões. E na próxima quinta-feira, dia 17, um evento belíssimo, organizado pelo nosso deputado Gerson Berger, quando na Assembleia Legislativa, Sarita Schaffel, esta grande mulher, esta grande ativista, uma grande líder, receberá do nosso deputado a medalha Tiradentes, que é a mais alta condecoração do poder legislativo estadual. E a data é tão importante, pois também estaremos comemorando os 90 anos da Vitso Mundial. E a Sarita sempre foi uma grande ativista da Vitso, então não se esqueçam, quinta-feira às 18h30, na Assembleia Legislativa, que fica na rua 1º de Março, em frente à Rua da Assembleia. Nós contamos com a presença de todos lá, estará lá o nosso amigo Pedro do Couto e o nosso deputado Gerson Berger. Será uma festa belíssima, finalizando com um belíssimo coquetel. Contamos com a presença de todos lá. Até o próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá!